Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo, então, nós vamos fazer a correção das atividades que eu enviei para vocês nas últimas aulas sobre a crise de 1929 e eu optei por esse formato de vídeo, então, que aí eu posso trazer mais alguns aspectos, fazer alguns comentários desse assunto tão importante que nós estamos estudando. Só que eu abri o capítulo errado, né? Não estamos ainda nesse, estamos no capítulo 4, então vou abrir aqui de novo. Acontece, né? Então, nós estamos estudando o capítulo 4, a grande crise econômica. Eu abri aqui o capítulo que vocês têm no livro para facilitar o nosso estudo, né? Aí vocês fizeram aqui e tudo mais, e aí tinha ficado, então, vamos encontrar aqui as atividades aqui da página 96, 97 e 99. Então, vamos ver aqui o que o livro nos traz como correção dessas atividades e vamos comentar um pouquinho também. É bem importante que vocês vejam as respostas que vocês fizeram, comparem com as respostas aqui, assistam o vídeo até o final. Eu vou tentar não falar muito para o vídeo não ficar tão extenso, tá? Mas é bem importante que vocês vejam esse vídeo até o fim para retomar esses conceitos, esses conteúdos explicados e consigam corrigir direitinho aí as atividades de vocês, tá certo? Vamos lá então, começando pela página 96. A primeira atividade. Em 1929, teve início nos Estados Unidos uma crise econômica que se alastrou para quase todos os países do Ocidente. A letra A. Escreva duas causas dessa crise. Então, vocês poderiam escolher duas entre as diversas causas da crise para anotarem aqui. O livro aqui nos traz a superprodução industrial agrícola, a reconstrução das economias europeias após a Primeira Guerra Mundial. Então, a superprodução. Por quê? Foi feita muita produção de alimentos, de bens de consumo, e quando os países se recuperaram, os países europeus, como fala aqui, né? Quando esses países europeus eles se recuperaram dos seus prejuízos financeiros depois da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos eles não retomaram os mesmos níveis de produção de antes da Primeira Guerra. Então, eles continuaram produzindo a mesma quantidade, só que passaram a vender menos. E aí isso causou assim um excedente que o mercado interno, os compradores dos próprios Estados Unidos não conseguiam suprir, né, essa demanda, não conseguiam comprar o que era necessário para estabilizar a indústria e acabou ocorrendo essa superprodução. Tanto na indústria quanto na agricultura. Então, bens de consumo, alimentos agrícolas, né, gêneros agrícolas, esse tipo de coisa acabou gerando essa crise. E aí a gente tem também a questão da Bolsa de Valores, a especulação da Bolsa de Valores também, né, com a consequente quebra, o crash da Bolsa de Valores de Nova York. Tudo isso são causas, são motivos da grande crise de 1929, da Grande Depressão. A letra B. Explique como a crise afetou empresários e trabalhadores. Aqui na resposta, então, né, muitos empresários foram obrigados a diminuir a produção, o que levou à demissão de grandes contingentes de funcionários. Isso aumentou o número de desempregados, que resultou em queda do consumo, gerando um círculo vicioso na economia estadunidense. Lembra que eu expliquei para vocês no outro vídeo como um círculo vicioso, eu usei exatamente esse termo, né, lá no outro vídeo que eu gravei. Por quê? Porque quando teve essa crise, as pessoas estavam comprando menos, por causa dessa reconstrução dos países europeus depois da Primeira Guerra, a Europa estava comprando menos produtos dos Estados Unidos. Então, automaticamente, os empresários estadunidenses, eles passaram a produzir menos. Aí, depois que a crise já estava instalada, né, eles se obrigaram a diminuir essa produção. Diminuindo a produção, você não precisava mais de tantos funcionários, porque se a produção era menor, você precisava também de menos mão de obra. Então, muitas pessoas foram demitidas. Com essa diminuição da necessidade de mão de obra, muitas pessoas foram demitidas e muitas pessoas ficaram desempregadas. As pessoas desempregadas não tinham dinheiro para comprar, então diminuiu o consumo também desses produtos.
Quando você diminui o consumo, cada vez mais você diminui a produção. E aí, cada vez você precisa de menos mão de obra, e aí você demite pessoas, as pessoas não têm dinheiro para comprar, e é um ciclo infinito, né? A mente fica naquele looping infinito, assim, e não consegue encontrar, assim, uma forma de sair dessa situação. Saiu da situação com as medidas do Franklin Roosevelt, que foi o presidente lá que conseguiu, aos poucos, tirar os Estados Unidos dessa grande crise, que é a pergunta número 2. Analisando as medidas adotadas por Franklin Roosevelt, pode-se afirmar que o New Deal buscava quebrar o círculo vicioso criado na crise de 1929. Justifique essa informação. Eu já fiz a introdução, né, na pergunta anterior, e aqui está trazendo isso de novo, né? Então, o New Deal, o novo acordo, forçou a quebra do ciclo da crise, pois estabeleceu limites à produção e estimulou o emprego. Lembra, então, que o novo acordo, ele limitava a produção, ele falava que uma fábrica, uma indústria ou um fazendeiro só podia produzir uma determinada quantidade de produtos ou de alimentos. E estimulou o emprego. Então, ele fez obras públicas, né? Construções de estradas, de pontes, de prédios públicos, para incentivar o emprego. Então, ele empregou milhares de pessoas, o governo empregou milhares de pessoas, porque essas pessoas empregadas, elas voltavam a consumir. Quando elas consumiam, a produção ia se normalizando e as indústrias iam precisando de mais empregados, de mais mão de obra. E isso foi fazendo a economia aquecer. Então, aqui, sobretudo, aprovando obras para empregar pessoas na construção civil, que eu falei, né? Pontes, estradas, prédios, restaurando a capacidade de consumo do povo estadunidense. Isso fez as engrenagens da crise passarem a girar lentamente no sentido oposto. Então, você quebra aquele ciclo vicioso de pessoas desempregadas, porque quando você emprega as pessoas, como eu falei antes, você dá salário para essas pessoas podem comprar, essas pessoas podem consumir, e as indústrias e as fazendas também, né, as plantações, elas voltam a ficar aquecidas, como a gente chama. Aí, na página 97, tínhamos aqui mais uma perguntinha, né? A número 1, então vocês tinham um trecho muito interessante, né? Que falava sobre a questão das mulheres nesse contexto. Então, bem rapidinho aqui. Os anúncios de revistas que sugeriam uma carreira bem-sucedida ligada ao número de eletrodomésticos existentes em casa não eram raridade, como bem atesta um anúncio publicado no jornal Chicago Tribune, sei lá como é que fala isso, em 1930. A mulher de hoje obtém tudo o que quer: o voto, finos forros de seda para substituir volumosos saiotes, objetos de vidro em safira azul ou em âmbar resplandecente, o direito a uma carreira, sabonete a condizer com as cores da sua casa de banho. Aí, a pergunta: como você interpreta a propaganda publicitária acima no contexto da sociedade estadunidense na década de 1920? Pessoal, essa atividade, ela traz uma resposta, assim, bem pessoal, tá? Uma impressão pessoal de vocês. Mas o livro, então, ele nos traz uma sugestão mais ou menos no sentido de: o texto anuncia as conquistas da mulher moderna, que começava a assumir papel social com direito a voto e acesso aos cargos antes só ocupados por homens no mercado de trabalho. A Primeira Guerra Mundial, pessoal, ela possibilitou essa saída das mulheres das suas casas para trabalhar fora, tanto em fábricas, né, como em lugares que antes eram ocupados pelos homens. Porque quando os homens foram para a guerra, isso abriu um espaço muito grande no mercado de trabalho, porque os postos que antes pertenciam aos homens passaram a pertencer às mulheres. Os homens estavam na guerra, então precisava de alguém para suprir essa mão de obra. Então, coloca aqui importantes conquistas das mulheres ali no início do século XX, como o voto e o direito a ter uma carreira, a trabalhar fora de casa. Só que ao mesmo tempo em que valorizava essas conquistas femininas, o cara fala aqui, ó, que a mulher tem tudo o que quer, um sabonete combinando com a cor do banheiro. Então, tipo, cara, você compara o direito feminino ao voto, né, que a mulher queria o voto, mas ao mesmo tempo era importante para ela ter um sabonete combinando com a cor do banheiro. Tipo,
qual a lógica, né? Hoje, na nossa sociedade, né, no ambiente que nós vivemos, que as mulheres buscam essa equidade com relação aos homens, parece um troço absurdo aqui de nós enxergarmos isso. Então, o livro também nos traz, né? Tal anúncio mostra a mulher, principalmente a dona de casa, como alvo das vendas, as vendas desses produtos. Então, ao mesmo tempo que você valoriza essas conquistas femininas, de ter o direito a uma carreira, de ter direito ao voto, você também não pode deixar de lembrar que essas mulheres, elas eram, sobretudo, donas de casa. Então, você valoriza a mulher que conquista os direitos, mas não esqueça que, antes de tudo, a mulher é uma dona de casa. Essa não é a minha visão, tá? Vocês sabem disso. Essa é a visão do anúncio e da época. E a número 2 é um trecho de um livro chamado Estaleiros Americanos, que fala rapidinho assim. Logo no porto de Nova York, o viajante fica surpreendido, chocado pela calma trágica de um lugar antes o mais ativo do mundo. Há, neste momento, nos Estados Unidos, cerca de 14 milhões de desempregados. Como muitos deles têm família, 20 a 30 milhões de homens e mulheres vivem de esmolas. Um quarto da população se encontra reduzido à mendicância. Pobre, mendigo, miserável. Nunca a Europa imaginou a dolorosa intensidade da depressão dos Estados Unidos. Lá na letra B eu falo um pouquinho dessa questão da Europa, tá? A primeira, então, explique as causas da situação narrada. Vocês sabem que isso causou, né? Isso que está trazendo aqui é por causa da crise. Vocês podem ver que, então, isso aqui, esses escritos, eles foram em 1933, e foi quando os Estados Unidos já estavam começando a se recuperar dessa crise, né? Foi o início da melhora dos Estados Unidos, o início do fim da crise, né? O início do fim da Grande Depressão. Mas a situação ainda era bem terrível. Então, as causas dessa situação, o que causou essa situação, foi justamente essa crise econômica que, como eu falo aqui, culminou na Bolsa de Valores e levou centenas de empresas à falência, indústrias, fazendeiros à falência, e gera essa crise generalizada nos Estados Unidos. E a letra B. Justifique a última informação do trecho. Nunca a Europa imaginou a dolorosa intensidade da depressão dos Estados Unidos. Durante a Primeira Guerra Mundial e depois também, quando acabou, a Europa, ela era muito dependente dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, já falei isso para vocês em outros momentos também, os Estados Unidos assim saiu por cima da Primeira Guerra Mundial. Então, enquanto a guerra estava em curso e mesmo depois do fim, com tudo que os Estados Unidos alcançou, ninguém jamais imaginaria que os Estados Unidos pudessem passar por essa situação. Lembra dos anos felizes? Quem é que imaginar, né, que poderia isso gerar uma crise? Claro que nós analisando agora e vendo o que estava acontecendo e essa superprodução, a gente pensa, cara, é óbvio que isso ia dar problema, que isso ia dar ruim uma hora, né? Mas se a gente, se as pessoas, né, inseridas dentro daquele contexto, vivendo aquilo, não tinham essa mesma percepção que nós temos. Porque é fácil agora analisar o passado e enxergar os erros, mas quando nós estamos inseridos naquele contexto, estamos inseridos naquela situação, as coisas não são tão óbvias, as coisas não são tão claras assim, tá? Então, como fala aqui, as produções agrícola industrial e as ações em alta não deixavam antever a possibilidade de crise. Era impossível prever que uma crise dessas ia acontecer. Como eu falei, embora hoje para nós pareça óbvio que isso fosse acontecer, quando você está inserido naquela situação, as coisas não são tão claras assim. Muito bem, e vamos lá então para... Tô falando bem rápido para tentar fazer o vídeo ficar um pouco mais curto. Aqui, então, essa atividade eu não pedi para vocês fazerem, né? Porque era só um resumão de tudo que nós já fizemos. Aqui, considerando o contexto histórico do período estudado, explique a fala de uma das personagens na ilustração abaixo. Então, olha o que nós temos aqui, né? Nós temos um homem representando a Inglaterra, como é que a gente sabe? Pelo chapéuzinho, né? Pela bandeira, pela construção, o Big Ben também, né? E aqui embaixo nós temos os Estados Unidos, que também dá para reconhecer pelo chapéu, pela Estátua da Liberdade, as construções. No livro de vocês isso fica mais fácil de entender porque tá uma página do lado da outra, né? Aqui parece um pouco ruim de entender, mas como vocês têm o livro, vocês sabem do que eu tô falando. E, então, a Inglaterra tá recolhendo
né? Tá fechando ali aquele papel, pergaminho, não sei o que é isso aqui. Mas a Inglaterra está se recolhendo enquanto os Estados Unidos estão chegando. E ele fala: agora é a nossa vez. Então, o sentido dessa frase, dessa charge aqui, é mostrar justamente que os Estados Unidos eles estavam substituindo a posição da Inglaterra enquanto uma superpotência econômica ocidental e mundial, né, para falar a verdade. Então, vocês sabem que antes da Primeira Guerra, a verdadeira potência mundial econômica era a Inglaterra, que estava sendo ameaçada inclusive pela Alemanha, foi um dos motivos da Primeira Guerra Mundial. Porém, com o decorrer e principalmente depois, com o final da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos acabam tomando essa posição de superpotência econômica. E assim permanecem até hoje, nunca perderam esse posto, nunca perderam essa posição de uma superpotência econômica. Pessoal, por hoje seria isso. Então, esse vídeo tentei dar uma aceleradinha aí para vocês não ficarem assim tão entediados de assisti-lo. Espero que tenham conseguido ver até o final e tenha colaborado com vocês para fazer a correção dessas questões e entender, aprofundar um pouquinho mais, recordar, revisar esse conteúdo sobre a crise de 1929. Um beijo grande, tô cheia de saudades e até o próximo vídeo.